Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, conforme prometido, né? Tínhamos essa importante entrevista marcada para hoje. Eu tenho certeza que tem muita gente ansioso para acompanhar. Quem não está conseguindo acompanhar ao vivo aqui, mas com certeza vai ver essa live inteira depois no gravado, porque são assuntos que a gente não vê todos os dias, né? Falar sobre maçonaria, sobre protestantismo, sobre a igreja evangélica, se isso tudo se complementa, se isso tudo se completa. Tem muitas teorias conspiratórias vagas na internet, e é importante quando a gente encontra alguém que se dedicou a estudar e se preparou, né, para trazer um material com um subsídio sólido para a gente compreender o que está por trás de tudo isso, o que é isso, até onde isso vai, em que isso influencia na igreja evangélica atual, na agenda da igreja evangélica atual. Então, a entrevista de hoje, mais uma vez, recebendo aqui o pastor Daniel Batista, tem um movimento importantíssimo, que é o movimento Igreja Sem Política, e também fala teologia em 10 minutos, é isso, pastor? Verdade em 10 minutos. Verdade em 10 minutos. Que na verdade não é 10 minutos, você sabe, né? Nunca é, né? Nunca é. Mas, pastor Daniel, um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez, para a gente, mais uma vez, continuar Prazer é todo meu. Esse tema tão importante, e eu diria que até escasso na internet, né? Pouca gente tem informações relevantes. Seja bem-vindo. Que assim, boa noite antes de tudo, né? Obrigado pela oportunidade novamente, Israel, ao Chico, que tem aberto a porta para a gente poder tratar de assuntos que as mídias evangélicas não aceitam. É bom muito frisar bem. Isso. E agradeço a oportunidade. Como eu tinha falado, eu passei a semana lendo esse livro aqui, ó, o grande livro da maçonaria. Nem sei se vai servir muito para a nossa live de hoje, mas de alguma forma vai ajudar. O pastor como Daniel... te falei, sim, pode falar. Essa live hoje ela é uma abertura do assunto, porque o tema é complexo, profundo, e quem está assistindo aí, com certeza alguns aí não vão conseguir entender nada, mas eu vou tentar passar, no tempo que você me deu, mais ou menos alguns detalhes importantes dessa realidade. Aí eu posso começar? Como sempre, pastor Daniel. Antes de tudo, boa noite a todo mundo que está assistindo e novamente agradeço, tá, Israel? Fica à vontade, pode fazer a introdução. Ok, agradeço. Bom, vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui reforça aquela afirmação de que nós temos uma elite global hoje que ela controla um governo eclesiástico. Uma espécie de pirâmide institucional feita de igrejas que colocam em prática a agenda globalista. Eu venho defendendo isso constantemente, tá? E essa pirâmide institucional feita de igrejas evangélicas, ela foi construída dentro de uma panorâmica histórica e com divisões de etapa. Que hoje eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tá? Sobre essa questão do governo eclesiástico, dessa rede eclesiástica que a Ordem Mundial está usando agora, inclusive a ONU, ela trabalha com ação educacional em rede institucional. E é uma coisa inquebrável. Primeiro ponto, com didática específica e liderança selecionada e com discurso padronizado. É o que está acontecendo, o que sempre aconteceu e o que está acontecendo hoje com a ONU. Elas estão cooperando em obediência a esses elementos teológicos que foram firmados para serem passados em cima do púlpito pelo discurso. Ok? O que eu vou falar hoje aqui vai colaborar para afirmar essa tese. Um outro ponto importante também, de que a igreja institucionalizada, ela é a maçonaria. A igreja institucionalizada é a maçonaria. É um motor da maçonaria e funciona para dar a ela mais poder, tá? Que é o que os livros que a gente pesquisou deixam claro isso para nós, tá? E aí o pessoal que está me ouvindo agora aí tem aquela preocupação, a maçonaria se infiltrou dentro da igreja. Não, ela não se infiltrou, ela é a igreja. Ela é a igreja, tá? Bom, nós temos duas sessões aqui que eu vim preparado para falar para você, mas como o tempo encurtou, eu vou tentar ser o mais breve possível na minha fala aqui. Essas duas sessões se dividem pelo critério escatológico bíblico, que a gente tem que respeitar o veredito de Jesus sobre o assunto, certo? E a outra sessão, o critério dos fatos históricos, que a gente tem uma biografia para nossa afirmação. Tá? Tanto o que está na palavra como o que está na história. E eu provo tudo o que eu estou falando aqui. Tá? E uma coisa que vai ficar muito em evidência nessa ordem mundial é que ela não gera mudança sem caos. Ela não gera mudança sem ações revolucionárias, ela não gera mudança sem bagunça.
Então é aquela regrinha do 3. Faz a bagunça, divulga a bagunça e depois manda, o povo manda a gente deles para consertar. É mais ou menos como essa ordem funcionou dentro dessa panorâmica que eu vou entrar com você agora aqui. Tá? Primeiro dizer quem está me ouvindo agora que existe o critério escatológico bíblico que na última live com você eu abordei. Né? Existe uma definição e compreensão dada por Cristo do que vai ser o anticristo. E a igreja tem que acatar essas recomendações, essas orientações que foram passadas por ele, a igreja, tá? Por quê? Porque nessas orientações que Jesus deu à igreja, o anticristo ali, além de ele ser um personagem político e obra final do processo, tá? Ele também é uma panorâmica histórica que leva essas ações agendadas como também antítipos e antecessores. Lembra que eu te falei? Então são duas expressões que estão ali na escatologia. Anticristo, personagem político, resultado final, e anticristos, que quer dizer o quê? Que antes dele existiu uma ordem, um sistema que trabalhou tudo o que ele vai usar. Então essa panorâmica que eu vou entrar na história agora, ela está defendida por Cristo e foi dada à igreja essa orientação, essa compreensão. Ok? Até aqui tudo bem? Sim. Ok. Então, o anticristo, na escatologia bíblica, ele é um movimento antagônico, progressista, ideológico e transitório dentro da história humana. O anticristo é tudo isso e tem que ser estudado. E existe uma panorâmica de atuação dele e também do seu sistema dentro da história de início ao fim. E o último passo ou resultado é a escravização total e a manifestação do personagem político. Então, a última coisa que nós temos que se preocupar é quem é o anticristo. A nossa preocupação agora é identificar as estruturas que foram geradas e criadas em todo esse tempo para ele poder governar, que a igreja faz parte. Que a igreja institucionalizada, é bom frisar aqui, ok? Tá. Nós vamos dar biografia para vocês pelas descrições aí nos comentários de tudo que a gente tem como fonte. Se você quiser eu vir outra vez aqui para abordar com mais profundidade, eu vou abordar, etc, etc. Mas para todo mundo não achar que nós estamos falando aqui com autoridade própria, tá? Nós temos fundamento em tudo que eu vou falar aqui. Então vamos lá. Essa é a parte bíblica. A parte histórica é que quando a gente entra na história, em busca desses fatos, existe a identificação ali de um poder, de uma elite dentro da história, como sistema e ordem humana, que traz ações políticas e revolucionárias com ciclos e etapas de emancipação, que confirmam esse caráter, que esta ordem que atua dentro da história humana é progressista, ideológica e transitória. Está em trânsito. E a ONU é esse resultado. Ok? Então existe um itinerário dentro da história, que a serpente circulou e cumpriu essas etapas. A serpente, para eles, é a marca da ordem. Eles chamam de serpente simbólica. E essas etapas e ciclos, eles falam que é o rastro da baba da serpente. Você tem uma noção como os caras são macabra. Tá? Essa dinastia, desculpa, esse poder que eu estou falando aqui, poder único, se trata de uma dinastia imperialista acasalada que eu falei para você a última vez. O acasalamento está muito forte ali entre eles. É irmão e irmão. Tá? É feita de oligarcas, mais sinarquia, mais cartéis. É assim como o motor funciona e as engrenagens trabalham. É uma coisa meio assustadora o que esses caras, na verdade, construíram ao longo do tempo. Bom, esse itinerário está dividido por 4 etapas mais a fase contemporânea. Primitiva, operativa, especulativa, moderna, mais contemporânea. São as 4 fases e etapas dessa panorâmica histórica revolucionária que eu estou entrando no mérito com você aqui. Que a ONU é o resultado final e as suas instituições, a saber a 4ª revolução que ela lidera, a era tecnocrática que nós estamos entrando agora aqui, que nos livros deveria ser caracterizada por um humanitarismo racionalista ideal, cujo princípio, olha para você ver, negaria as características divinas de Cristo, determinando obrigações éticas e morais. E a maçonaria se enquadra nesse itinerário de divisões de épocas e etapas revolucionárias, segundo os livros que nós temos e pesquisamos, tá?
desde a era primitiva até a era contemporânea. Ela existia, ela atuou, ela esteve presente na política, na religião e nas revoluções industriais. É fato. Essa pirâmide que eles têm por símbolo, ela existe e funciona como um motor político, religioso e industrial. E aquela pirâmide, ela representa as divisões das classes, as divisões da distribuição da riqueza, e inclusive isso, aqueles que vão ficar subjugados. E ali só sobe de nível quem eles querem, quem eles deixam. Então é muito sério isso que eu estou falando aqui. E é importante para compreender o porquê que a igreja hoje está numa situação como essa. Que ela está liderada e governada por esse sistema aqui. Tá? Bom, segundo detalhe. Quando a gente fala da maçonaria, a gente não fala do poder. A gente fala de uma repartição do poder. Gustavo Barroso, quando foi entrar no mérito sobre sociedades baixas, como ele chama, que são aquelas que atuam no cumprimento do protocolo, ele colocou ali como sociedades importantes na ordem mundial, como maçonaria, sociedade teosófica, que muita gente não liga para isso, é sério, Rosa Cruz e a fraternidade hermética. Tá? Ou seja, a maçonaria não é a única preocupação. Ela é uma das repartições. Ela é um colegiado de gente rica que quer influência e poder e que com dinheiro quer comprar um lugar na pirâmide lá. É mais ou menos isso. Então, quando a gente fala da maçonaria, a gente não fala do único poder. A gente fala de uma estrutura que o poder se identifica com ela porque ela coloca em prática as suas ações. E, obviamente, ela está entre uma das mais antigas, como a sociedade teosófica, que é preocupante porque ela é a filosofia e a religião. Pegou aqui? Então, eu vou citar muito a maçonaria, mas ela não é a única preocupação. Bom, outro ponto importante para falar aqui. A maçonaria, para nós aqui no estudo, esotérica, ela não tem importância nenhuma. A maçonaria que chama a nossa atenção é aquela que tem ações políticas. É aquela que cumpre os objetivos dessa atuação de gerar hegemonia e geopolítica, que é onde eu vou entrar aqui agora nesse ponto com você. Então o pessoal fica muito ligado naquela coisa toda da maçonaria, no rito, nas iniciações, no satanismo, naquela coisa, não perde o tempo. A maçonaria que vale a pena e funciona para eles é aquela que coloca em prática os protocolos voltados tanto para a questão política como para a questão religiosa. Como também industrial, como eu falei aqui. Tudo bem? Ok. Essa panorâmica histórica que a maçonaria está presente e representou essas divisões e etapas e transições, como eu falei para você aqui, está em ordem cronológica de tempo. Tá bom? Ponto de partida dessa elite global, Egito. Ali é o ponto, por isso que eles têm aquele apego simbólico pelo Egito, porque lá está o berço da iniciação, dos ritos, da simbologia, do esoterismo, do esquema intelectual. Então, a ordem mundial começou lá. Até a visão profética de Daniel enxerga isso. Ok? Esse é o ponto de partida. Segunda etapa de transição desse poder, Grécia Antiga. Quando entra na Grécia, essa ordem mundial ali é intelectual, extremamente intelectual, tá? Com objetivos de reorganizar o mundo romano, com propostas políticas, jurídicas e morais, inclusive de urbanização. E a divisão política também. Essa fase aqui representou dividir o poder político em judiciário, legislativo e executivo. Eles planejaram o que ia ser a república lá na frente. Tá? E a pirâmide aqui era construída como um mecanismo social, político, econômico e cultural. Quais são os nomes que estão citados nos livros maçônicos e os livros que temos aqui? Que participaram desse processo? Pitágoras, Platão, Aristóteles, Sócrates, e todos estiveram no Egito e iniciaram lá. Então, o que aconteceu na Grécia Antiga saiu do Egito. E aquilo foi proposital. Ok?
Sai da Grécia Antiga, entra em Roma. Essa ordem agora, além de ser intelectual, ela é institucional. E agora, ali em Roma, ela ia atuar sobre a escolástica, na estruturação e consolidação da base monárquica. O que aconteceu em Roma também é um advento maçônico. A Igreja Católica é uma loja maçônica. O Vaticano é uma loja maçônica. E a maçonaria criou o que aconteceu ali em Roma exatamente para desenvolver essa outra fase da institucionalidade. Bom, ali em Roma, eles criam uma patente de atuação. Cristianismo. Vocês que estão me ouvindo aqui têm que entender que cristianismo é uma patente dessa fase romana e dessa ordem institucional para começar a gerar esquemas voltados para a pluralidade religiosa. Cristianismo é uma lata de lixo que esses caras criaram para gerar esse processo das correntes teológicas. E todo mundo que está ali dentro da escolástica está metido no esquema. Nesse período do cristianismo, do início do cristianismo e da escolástica, eles lançam uma ideia lá. Divindade humana da realeza com sanções políticas e religiosas, que foi o que aconteceu lá. Então surge um planejamento político por Roma, a mando desse poder, de povoamento e processo civilizatório cristão e representado pela coroa portuguesa. Essa é a terceira etapa que eu falei aqui: Egito, Grécia e Roma. Um nome que está muito citado nos livros maçons é Tomás de Aquino. Já viu o pastor citando ele, Israel? Já sim. É associado extremamente à maçonaria. Sai de Roma, esse poder entra na Europa. Ali o poder, além de ser intelectual e institucional, ele também é cultural. E nessa fase ali na Europa, esse poder ia atuar por meio do renascentismo. E passaria a estar representado por sociedades secretas, inclusive a maçonaria. E essas sociedades secretas, que eram feitas de agentes revolucionários, de ordem humanista e filosófica, passariam a representar essas ações políticas que garantiriam a troca do poder da monarquia para a república. Ok? E eles trabalharam pela queda da monarquia absolutista. Qual seria a chave de ativação agora para essa fase ali na Europa? Que eles iriam usar a reforma protestante e demais reformadores, que eles chamam de terceira fase, que eu já te falei. Toda a reforma protestante é um advento maçônico e todos os reformadores estão metidos no meio do que diz respeito à educação mundial. Que é isso que eu falei, é um tema bem complexo. E eu estou tentando ser o mais objetivo possível aqui. Dessa ativação da reforma protestante, que é a terceira fase, ali na Europa, eles tinham dois objetivos: a nova igreja e a república. A nova igreja que surgiu depois da Igreja Católica é um advento maçônico e a era republicana, toda ela é desenhada, trabalhada, organizada e planejada pela maçonaria. Não existe como haver protestantismo e a visão republicana sem maçonaria. É um motor criado por eles e que eles governam. Os livros estão dizendo isso. Aí alguns até são lá da opinião, né? Ah, mas eles deixaram a serviço do povo. Ah, pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira. Que eles iam construir tudo isso daqui para deixar a mercê da liberdade, da fraternidade e da igualdade? É piada isso. Então, quer dizer, aqui nessa fase europeia, tá? Nós temos ali a reforma protestante como chave de ativação para dar à maçonaria a emancipação desse processo. Gerar a nova igreja e gerar a república. Dessa fase europeia, saem duas revoluções. A Revolução Inglesa, pegou? Que atinge a Inglaterra para estabelecer a monarquia constitucional, e Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana. E Elizabeth I define o anglicanismo como religião oficial do Império. Logo mais ali com a subida de Guilherme Origen III ao poder, define o protestantismo como regime em toda a Inglaterra. Pegou?
Sim. Isso é atuação maçônica. Principais figuras do protestantismo maçônico nessa fase inglesa: William Paley, maçom protestante humanista, e Thomas Cranmer, também maçom e protestante, que são figuras centrais nessa atuação ali na Revolução Inglesa. Inclusive Robert Burners, maçom também, protestante também. Revolução Francesa segue o padrão dos modos operantes das ações revolucionárias da Inglaterra, pela troca do poder e pelo fim da monarquia absolutista, para lançar agora na França o mesmo esquema. Agora ali, por meio de um movimento político social, o Iluminismo, que eram enciclopedistas que, por meio de escritos políticos, que incentivavam liberdade, direitos e ideias de independência, visavam a destruição da monarquia absolutista. Você vê que eles vão criando tendências e segmentos e ramificações para atingir os objetivos. Tá? Na Revolução Francesa, dois tipos de maçonaria atuou ali. Maçonaria vermelha, como forma de governo republicano, e maçonaria azul, como forma de monarquia constitucional, com parlamento. As duas, segundo a ordem, deveriam ser rivais e brigarem entre si nesse momento da Revolução Francesa, para dar a aparência de que aquele caos foi gerado por liberdade, por busca de direitos e independência. Não, tudo aquilo foi provocado. E aí começa a aparecer muito o nome da franco-maçonaria nessa fase. Que o entendimento é que a franco-maçonaria é o poder máximo da maçonaria, tá? Então, tanto a Revolução Inglesa como a Francesa, ela foi organizada com esses objetivos de tornar, né, a maçonaria uma forma de civilização, ao mesmo tempo também, né, de educação teológica, de educação reformadora, e isso teve um papel fundamental ali. Quais foram as principais figuras dessa fase da atuação da maçonaria vermelha e azul? Isaac Newton, John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Renaud, Immanuel Kant, Benjamin Franklin, Thomas Paine, Francis Bacon, Frederic Demons, que era um pastor protestante, inclusive calvinista. Uhum. Então eu falei o que aqui? Que desde da Europa, eles usaram a escolástica, o renascentismo, o iluminismo, o protestantismo, o cristianismo, e é profundo a quantidade de nomes que saem disso aqui. É que eu não estou tendo tempo para falar tudo para você. Ok? Bom, na fase de Revolução Inglesa e Francesa, quais são as denominações protestantes que atuaram lá, que saíram de lá? Presbiteriana, anglicana e luterana. O metodismo, a batista, o evangelicalismo global, o pentecostalismo são ramificações posteriores. Ok? Mas nessa fase do protestantismo na Europa, a igreja presbiteriana, a anglicana e a luterana foram essenciais para fazer o esquema acontecer lá. Tá? O que deveria ser até o dia de hoje. Bom, eles saem do Egito, passam por Roma. Saem do Egito, passam pela Grécia, passam por Roma, atinge a Europa, eles entram nos Estados Unidos. Uhum. Agora, nos Estados Unidos, ali, essa ordem, pelo cristianismo, se profissionaliza. E o poder ali passa a atuar como uma ordem profissionalizante. Ok? Então, segue o padrão desses modos operantes, dessas ações revolucionárias, e ali, no momento que o protestantismo atinge os Estados Unidos, do que aconteceu na Inglaterra, pela essa troca de poder e pelo fim da monarquia, ali, os Estados Unidos era representado por 13 colônias inglesas que seriam levadas à separação completa pelas duas maçonarias, a maçonaria azul e a vermelha, que atuaram na Revolução Francesa, como eu te expliquei. Pegou? Sim. Ok. Então, ali nos Estados Unidos, sobre a graça e o trabalho da maçonaria vermelha e a azul, foi proclamada a República dos Estados Unidos das Américas por Benjamin Franklin e George Washington, que instituíram a formação de um governo com cara de república sob a influência da maçonaria francesa.
e com a atuação da família Rockefeller, que são alemães com ideias calvinistas. Inclusive, você sabe que a República nos Estados Unidos ela foi uma missa negra maçônica, que inclusive o Washington, todo ele está regado de simbologia maçônica. Vocês têm que entender por quê. Porque os Estados Unidos, ele foi, como todas as outras nações, entendeu? A era republicana foi uma arquitetura, uma construção de tudo isso que nós estamos falando aqui. Foi criado e gerado para atender essa elite global, para funcionar para eles. Ok? Bom, principais figuras dessa fase do protestantismo nos Estados Unidos e o protestantismo maçônico, né? Roger Williams, fundador da primeira igreja batista, John Rockefeller, que você sabe que é um nome fortíssimo no globalismo, que era um batista, e os Huguenotes, que era um grupo lá de protestantes calvinistas franceses. Bom, saem do Egito, passam pela Grécia, passam por Roma, atingem a Europa, entram nos Estados Unidos, caem na América Latina, chega no Brasil. Com os mesmos viés e ideais políticos e religiosos em nome da reforma protestante, agora, das Américas. Pelo fim da monarquia absolutista, e quem gerenciava lá o processo da América Latina nesses padrões era a maçonaria francesa, isso em 1555. Bom, com o apoio do almirante Gaspar, calvinista, e com a permissão do rei Henrique II, 2 navios militares equipados com artilharia pesada desembarcam na Baía de Guanabara, com 300 tripulantes, tá? E todos eles eram militares travestidos de missionários. Esses grupos que desceram ali com a ideia de evangelizar eram grupos de iniciativa política e militar, com interesses econômicos, com objetivos maçônicos, para usar a reforma como pretexto para penetrar no meio popular e destruir a monarquia absolutista. Troca de poder, troca de gerente. O que estava incluído nessa fase da América Latina? Propagar a doutrina protestante para derrubada da Igreja Católica, implantar novas igrejas, distribuição de Bíblias, exploração de riquezas minerais, tráfico de influência, exploração indígena e desapropriação de terras. Esses eram os missionários que desceram aqui na América Latina para trabalhar não só para derrubar a monarquia absolutista em nome da reforma, como também isso, explorar, matar, porque tudo que está falando aqui, morreu muita gente. Muita gente. Isso aqui é uma guerra de sangue. É uma guerra de sangue, é uma guerra injusta. Mas vamos lá. No Brasil e na América Latina, teve 3 fases esse processo da reforma protestante maçônica aqui. A primeira, pelo protestantismo de imigração, representada por calvinistas franceses e holandeses. A segunda onda, que eles chamam, né, por um protestantismo de missão, por missionários britânicos e americanos maçons. E a terceira onda, porque as duas não tinham dado certo, eles entenderam que tinha que ter uma terceira, por um protestantismo pentecostal. Aí começa a surgir o dispensacionalismo. O que seria o dispensacionalismo na América Latina? Missionários que trariam o pentecostalismo de Los Angeles, da Rua Azusa, para esse esquema da reforma aqui na América Latina. E o dispensacionalismo ali, nessa terceira fase, está representada pela Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus. Eles seriam os articuladores para introduzir e fazer a reforma protestante maçônica dar certo aqui no Brasil, com aquela ideia do fogo que desce do céu. Quem eram os articuladores? Gunnar Wingren e Daniel Berg, pioneiros da Assembleia de Deus, e Luiz Franciscon, que era o fundador da Congregação Cristã do Brasil, tá? E do início do dispensacionalismo. Essa fase, como eu já falei aqui, transferiria o movimento do pentecostalismo de Los Angeles para o Brasil, que eles tinham interesse, a ênfase no curandeirismo e no espiritualismo, como é até o dia de hoje, certo, Israel? Para fazer o protestantismo crescer mais ainda. Ok? A Igreja Congregação Cristã do Brasil, cujo fundador é italiano, Luiz Franciscon, né? Franciscon. Ele é discípulo do movimento valdense, que está ligado à maçonaria,
liderava um programa de discipulado em nome de Nardi, financiado pela família Rockefeller, e assumiu o compromisso operacional de promover na América Latina e no Brasil, principalmente no Brasil, a pluralidade religiosa. E são de biografias maçônicas que ele tirou os acentos separados por gênero de culto no culto e o uso do véu. O que eles fazem até o dia de hoje foi tirado de livros maçônicos. Uma observação. Denominações protestantes que atuaram dentro das duas revoluções, com as três ondas: presbiteriana, batista, anglicana, luterana, Assembleia de Deus e congregação cristã. Essa é a panorâmica. Eu falei para você, eu tenho muito mais assunto para desdobrar para você aqui, mas para ser mais simples e deixar você falar e o povo perguntar, quando a gente começa a entrar na reforma protestante como terceira fase dessa panorâmica, que eles chamam de operativa para especulativa, ali é gerada uma Bíblia maçônica de princípios maçônicos para que essa reforma e esses reformadores introduzissem, a partir daquele momento, introduzissem dentro dos templos que eles iam gerar e criar e difundir no mundo. Tanto que os primeiros templos dessas confissões, todos eles eram templos maçônicos. Ok? Agora eu vou te falar, já sendo mais objetivo aqui, você faz a pergunta que você quiser, quais são os nomes que estão metidos nesse esquema da terceira fase? Reforma e pós-reforma. Pré-reforma, John Wycliffe, Pedro Valdo, os valdenses, John Hus e Johann Reuchlin, cabalista, humanista e pai da reforma que trocou cartas com Lutero, inclusive. Esses são os pré-reformadores. Reforma, Martinho Lutero, Filipe Melanchthon, João Calvino, que trocou cartas com Lutero e chamou ele de pai. Ele tem uma frase até meu tão respeitado pai, que inclusive isso está em livros maçônicos. E Eurico Zwinglio, o tal do Zwinglio. Esses foram as figuras centrais do momento da reforma, da expansão da reforma da Europa para demais colônias. Ok? Sim. Tá. Pós-reforma, John Knox, os Huguenots, Jean Théophile Desaguliers e James Anderson. Ok? Sim. Tanto a pré como a reforma, como pós-reforma, todos esses nomes que eu falo aqui para você estão citados em livros maçônicos. A questão aqui é essa. Como que o esquema foi plantado? Eles geraram uma didática de ensino com fraternidade de teólogos que eles prepararam para difundir o calvinismo. Eles falam que é a chave da educação universal, ali, no início da reforma, tá? Como que eles trabalharam? Construção de templos, universidades, ok? E editoras e sociedades bíblicas. Eu vou falar o nome de algumas aqui que está citada nos autos, ok? Vamos lá. Sociedades e editoras bíblicas que trabalharam pelas novas versões bíblicas que teriam de objetivo poético, de linguagem contemporânea, ecumênica e inclusive apócrifa. Na fase americana, a Euclid Camer, que é a CIL, cujo chefe administrativo para mudar a tradução de Bíblia era o Billy Graham, que é um discípulo do Papa. No Brasil, na América Latina, Sociedade Bíblica Unidas, a OBS e a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, que até o dia de hoje trabalha nessas novas versões e mudanças de tradução e verbos originais. Universidades teológicas, que a gente comprova que são instituições maçônicas, que trabalharam na formação de lideranças para a maçonaria, criando uma base de contra-insurgência, que eles falam, contra a ortodoxia bíblica. Metodista e Mackenzie. A metodista está até a tampa enfiado nesse esquema que eu estou falando aqui. É uma ramificação de tudo que eu falei aqui. Ok? E baseando em tudo que eu falei,
aí você vai ficar mais bem para fazer sua pergunta. Trazendo isso para a visão contemporânea, qual é a ideia? A ONU lidera essa estrutura de igrejas hoje que a maçonaria gerou, assim como a República, para funcionar para a agenda globalista. Uhum. Ela trabalha numa rede. Essas determinações são trabalhadas em rede. Notou as igrejas que eu mencionei aqui? Sim. Todas elas estão no Pacto de Lausanne de 74. Todas elas se pactuaram lá para difundir o ecumenismo e o diálogo interreligioso. E o Pacto de Lausanne, que eu venho mencionando para você, é praticamente quase uma reorganização desse processo, tá? Que alinha CNI, Vaticano e ONU. Então ali fica muito claro que essa rede de governo eclesiástico, ela existe, que ela funciona de maneira ambígua, mas com os mesmos objetivos, de padrão de discurso, de conteúdo teológico, com princípios maçônicos. O interesse da maçonaria realmente era o quê? Alinhar a maçonaria com o evangelho, baseando exatamente numa constituição moral universal da qual os homens teriam que obedecer, ao mesmo tempo negando a autoridade divina de Cristo sobre a igreja, do que diz respeito à palavra, que é o que está acontecendo agora. Então, o que eu quero deixar como mensagem hoje aqui é isso. Isso funciona até o dia de hoje, está no colo da ONU, e não adianta vocês se iludirem que esse negócio vai parar, que tem como frear, porque isso foi construído ao longo de décadas. E as igrejas estatais, as igrejas que trabalham sob o mecanismo político-religioso, todas elas estão administradas, organizadas por esse esquema que eu detalhei com você aqui, com influências filosóficas, com influências maçônicas, com alinhamentos institucionais. Você viu o Malafaia aquela lá atrás que eu te falei? Que ele não precisa falar que ele é maçom, ele invoca a terceira fase. Ele considera o protestantismo americano como um modelo de igreja. Caramba, quando ele fala isso, ele já deixa claro isso para mim. Que ele está trabalhando para o esquema aqui no Brasil. De alinhar a igreja política, de alinhar a igreja também com as questões culturais, sociais, econômicas, até mesmo materialistas. Então, quer dizer, todos eles trabalham numa mesma função, com os mesmos objetivos, por mais que sejam de confissões diferentes. Fala o que você quiser falar aí, Israel. Vamos lá. Gente, estamos conversando com o pastor Daniel Batista. Pastor, o senhor falou agora há pouco que isso começa no Egito. Em que ano isso começa no Egito? Olha, não existe nos livros uma especificação de data detalhada. Existe ali uma menção. Mas eu vou te explicar aqui. Lá no Egito, nas escrituras, quando Israel estava sobre o poder político escravizador do Egito, o entendimento escatológico é que quando o povo judeu recebe de Deus a graça de sair dali do regime político, que o Egito estava destroçado como geopolítica e hegemonia, certo? Sim. Tá? Que eles penetraram pessoas ali do Egito na saída do povo judeu para o deserto para fazer esse esquema de rebeldia e rebelião que foi a rebelião de Coreia e o culto do bezerro de ouro, que está nos protocolos. Então, o entendimento ali é que os traços desse governo, a essência desse governo mundial, as suas divisões intelectuais, até ritualistas, de iniciação, simbólicas, esotéricas, já estavam lá. Ali era uma geopolítica. Só que quando eles foram destroçados por aqueles eventos divinos, eles, para não perderem a dominação do poder político, eles penetraram gente deles no meio do povo judeu, e o entendimento é que existia essa sementinha lá de revolução na rebelião de Coreia, no culto de bezerro de ouro. Aquilo não foi só uma apostasia. Aquilo foi uma incitação. Foi um caos ali estabelecido por eles mesmos. E ali segue. Ali segue. Essa serpente continua circulando ali, como eu te falei. Essa panorâmica, toda ela é comprovada pela história. Esses livros que a gente tem aqui, só para você ter uma noção, eles não falam assim, ó, tá tudo ligado a um poder. Mas eles dizem, olha, essa panorâmica funciona e toda ela está interligada na sua transmissão pelas influências. Sim. Então, quer dizer, não tem um livro que fala, ó, a panorâmica é regida e administrada por um único poder, por uma única elite. Não, eles falam da influência, eles falam do poder e existe uma coisa ali.
o modo operacional. Por exemplo, a República do Brasil, todos eram maçons. Todos de terceiro e 30º grau. Caramba! Não tenho que se desgastar muito para provar, mas vai lá, faz a sua pergunta. A pergunta é a seguinte: eu ouvi atentamente essa introdução. E algumas eu quero saber se eles entenderam. Né? Não, é complexo, mas quem já entendeu um pouco já conseguiu pegar aí. Então, muitas figuras que o senhor falou ao longo desses séculos passados, da Revolução Francesa, né, e até chegar os nomes mais recentes, os principais cientistas, presidentes americanos e o escambau todo. Da Reforma Protestante também, grandes nomes que influenciaram a igreja até 1910, em Belém do Pará, quando chega Daniel Berg e Gunnar Wing. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: é uma pergunta que pode até parecer imbecil, mas carece talvez de uma reflexão. Do Egito até Belém do Pará, quando o Daniel Berg chega aqui, se não houvesse a maçonaria, se não existisse o braço, né, dessa maçonaria, como seria o mundo, pastor? É possível totalmente diferente. Imaginar como seria? Olha, por exemplo, aqui, esse livro aqui, Evangelho e a Maçonaria, a gente vai até colocar aí para vocês aqui, de Atos Vieira de Andrade, que ele diz aqui, parceria que deu certo. Olha o que ele fala aqui, ó, os valores maçônicos, como fraternidade, caridade, liberdade e igualdade, e busca pela verdade, foram introduzidos dentro da sociedade como evangelho, a saber, o calvinismo, para gerar harmonia entre cristãos e maçons, e a compatibilidade de valores e convivência histórica. Entendeu? Então, o que seria a história sem a maçonaria? Um mundo diferente. Esse outro livro aqui, Livro Protestante e a Maçonaria, Questão Religiosa no Brasil, de David Vieira, olha o que ele escreve aqui, ó. A maçonaria atuando, missões e usando como pretexto a reforma protestante, cujo papel geopolítico e ideológico funciona como ponto principal o imperialismo cultural com conspiração liberal de âmbito mundial. E ele define aqui uma agenda civilizadora que a maçonaria criou e controlou em nome da reforma. Pô. Então, eles criaram uma bolha institucional e nós somos escravos dela, essa é a realidade. Seria um mundo diferente, entendo. Mas seria diferente para pior ou para melhor? Melhor. Porque como que você interpreta direito e liberdade? A minha interpretação sobre direito e liberdade, no que diz respeito à Constituição, eu vou dizer para você, olha, do que saiu a reforma? A Confissão de Westminster, a Carta Magna, a Declaração dos Direitos Humanos, tudo foi redigido pela maçonaria. A Revolução Francesa, agora, direito e liberdade, para nós, é uso teórico, não é prático. Direito e liberdade, para nós, é uso teórico. Nós estamos amassando barro. Como o povo deu lá atrás. Por causa de tarifação, taxação, controle de riqueza, distribuição de riqueza, favorecimentos para certos setores, porque eles trabalham assim. Aí está a questão dos cartéis, da sinarquia, da oligarquia que eu te falei. Eles centralizam riqueza, eles controlam, ou seja, eles tornam rico quem eles querem e eles empobrecem quem eles querem. Uhum. Então, o que seria o mundo sem aquela pirâmide? Uma coisa totalmente diferente. Cada homem teria o seu palácio, Israel. Cada homem teria o seu palácio. Mas era assim? Só que muita gente acha que é lindo e maravilhoso você passar um cartão de crédito e ter poder de compra e achar que você tem condição financeira e é próspero, e na verdade não é. Você está usando uma coisa que é deles e emprestada por eles. A ONU, elas faltam o seguinte slogan: nada é de ninguém, tudo é nosso. E está todo mundo monitorado. E o slogan dela é da ordem mundial, pô, que a gente fotografou. A minha questão em relação a isso é que quando a gente pensa na maçonaria, e olha que eu não estou defendendo a maçonaria aqui não, pelo amor de Deus, estou só querendo aprender. Mas quando a gente olha, a maçonaria para nós é uma preocupação. Só que ela está mais atuante. É uma preocupação. Não é ter um monte de nome. É uma coisa colossal. Entendeu? Mas olha lá, segue lá.
As figuras protestantes, as figuras políticas que surgiram e vieram a partir da maçonaria, não fizeram bem à humanidade, pastor? O senhor acabou de falar, por exemplo, do surgimento da Assembleia de Deus, da CCB, da Presbiteriana, o que seria? Não. Não, Sem porque essas você tem que figuras? entender que essa rede funciona. Um exemplo. O que era a peregrinação do calvinismo? O calvinismo ali tinha a obrigação de tornar trabalho, família e matrimônio um instrumento de comunicação das boas novas de Cristo. Ou seja, eles estariam empenhados em introduzir essas ideias ali para usar a igreja para se alinhar à política, ao mesmo tempo ao consumo. Por isso a teologia da prosperidade, esse materialismo, essa coisa toda. Para Calvino, o trabalho era um instrumento de comunicação das boas novas de Cristo. Qual o benefício que essas igrejas trouxeram para o mundo? O pentecostalismo, o neopentecostalismo, que é uma rede mais extensa do que nós estamos discutindo aqui. Eu poderia falar para você aqui de inúmeras faculdades e escolas que trabalharam nesse movimento cultural da música gospel. A música gospel está financiada por esse esquema. As estruturas lá nos Estados Unidos que geraram esses cantores evangélicos de gospel, lá, todos eles são paramaçônicos e são financiados pela família Rockefeller. Então, qual é o benefício de uma Assembleia de Deus, de uma quadrangular, de uma presbiteriana, de uma batista? Para a maçonaria, muito. Mas para a humanidade, é desgraça. Porque nós temos uma sociedade hoje severamente preocupada com valores, mas negando a divindade de Cristo e a autoridade dele na fé. Pô, eu acho que muita gente que está me ouvindo aí não consegue nem entender ou traduzir o que é evangelho na essência. Não consegue, porque todo o tempo que ele ficou dentro da igreja, o evangelho para ele era trabalho, procriação, família, realização, satisfação, política, eleição. Pô, essa é a realidade. Então, assim, eu não estou querendo de desmoralizar, desvalorizar a religião das pessoas. Eu estou querendo desmontar um esquema aqui com você, que trabalha em rede, credenciada, institucional. As confissões estão citadas, está todo mundo comprometido. Existe uma ramificação disso que nós estamos falando aqui para introduzir essa educação religiosa global. Tanto que é que nós estamos hoje diante desses eventos de ecumenismo e diálogo interreligioso. Você está vendo isso acontecer? Está surgindo uma religião mundial aí, de união entre as religiões, e nada disso é do acaso. Tudo isso foi trabalhado em longas décadas. Então, que benefício está tendo regular? E a Assembleia de Deus trouxe para o Evangelho de Cristo? Nenhum. Nada. Nada. Esse povo só colaborou pelo espiritualismo, pelo pastor, humanismo. como dizer para os milhões de membros da Assembleia de Deus, por exemplo, que a denominação que o cara faz parte desde que nasceu é uma semente da maçonaria e que não trouxe bem nenhum para a humanidade? Como convencer a pessoa disso? A salvação está em Cristo, que ele se dirija a buscar Jesus diretamente e caia fora dessa bolha. É só olhar lá o cara da Assembleia de Deus Madureira, que recentemente fez um apelo lá, o nome dele? Que está na liderança da Madureira agora. O filho, né? Samuel Ferreira. Os apelos políticos que ele faz em cima do púlpito. O acordo que ele assinou com o Vaticano com a agenda globalista da ONU. Pô, já, o que eu vou falar para você da Assembleia de Deus Madureira? Vai fora de lá, meu filho. Entendeu? Você está congregando. Abner Ferreira assinou também. É ele que representou a assinatura com o Vaticano e com a ONU. Você está fazendo o que na Assembleia de Deus Madureira depois disso? Você vai esperar a casa cair? Uma igreja que é considerada logadouro público pelo Estado. O que você vai fazer lá na Marcha para Jesus? Aonde está esse sistema lá? E quando não muito é ligada, a política está ligada ao consumo e a esses estímulos que nós estamos falando aqui. Pô, é essa a questão. A igreja tem que voltar para Cristo, Israel. As pessoas precisam se voltar para Jesus e para o evangelho que ele pregou. O grande problema hoje, além de tudo que eu falei, é que o povo não quer a verdade de Cristo. Não quer, é uma minoria. Tanto que eu estou falando aqui, não tem interesse, ninguém quer saber a verdade.
Por que eu vou querer saber a verdade do que é presbiteriana, do que é batista, do que é metodista, do que é a Assembleia de Deus, quadrangular e etc, etc? Por que eu vou querer saber? Eu estou bem lá. Eu tenho amigos lá, eu gosto do pastor, eu sou bem recebido, eu sou bem tratado. Essa é a visão do povo. Eu recebo oração, eu recebo acolhimento, eu me sinto bem e vai para o inferno. E vai ser condenado. Porque a salvação está em Cristo, não está na igreja. A maçonaria atualmente tem tanto poder quanto tinha na época da Revolução Francesa, por exemplo? Israel, a maçonaria é a igreja estatal e institucionalizada. As igrejas são paramaçônicas. Todas elas, pastor? Todas elas que eu estou falando aqui. Tanto que eu falei, eu vou no Pacto de Lausanne, de 74, que estavam sendo feitas as bases ecumênicas lá, pelo Vaticano, CMI e ONU, tá lá, presbiteriana, batista, metodista, dispensacionalista, assinando o pacto dessa base de contra-insurgência. Entendeu? Que um outro indivíduo que representa demais essas bases ecumênicas aí é o Ed Renekiewicz, pô. Que ele é um discípulo dessas influências aí, da SEBS, qual outro nome? Tem a SEBS e tem um monte de nome. Tá? Dessas bases que geraram ou criaram os movimentos ecumênicos aqui na América Latina. Um cara que constantemente ativa o mesmo pensamento, introduz o mesmo conteúdo, defende a mesma descentralização, entendeu? De Cristo. De uma autoridade social, de uma autoridade política, de uma autoridade mais moralista. Pô, caramba! O cara praticamente é um marxista cristão. Então, essa é a realidade. E defende a atualização da Bíblia, tá? E toda hora é atualizar a Bíblia, tem que atualizar a Bíblia. E as igrejas que não acompanharem as mudanças, elas vão ficar isoladas, que ele falou recentemente aí agora. Pô, ele é um agente, cara. Você tem que entender isso como os demais. Quem segue Cristo defende o que Cristo pregou. Nós não podemos ser produtos da igreja. Nós não podemos seguir líder, nós não podemos seguir pastor. A luz é Cristo, o evangelho é Jesus. A materialidade disso é a carne dele, é a vida dele, é o corpo dele, o pão que partimos. É o que ele testemunhou, Israel. Então, se alguém do outro lado lá está um pouco estarrecido com o que eu falei, que eu tenho muita coisa para falar, e tudo que eu falei aqui eu provo. Manda alguém me processar. Manda a presbiteriana me processar. Manda lá o Augusto Nicodemos provar para mim que a presbiteriana deixou de ser maçônica. Ah, você tá de brincadeira? Ela é a maçonaria. O Gilson com aquela falsidade lá. Olha, presbiteriano não pode ser maçom. É cínico. A Ana Paula, outro dia até mesmo, estava mencionando que até o avô dela, todos eram maçons de 33º grau. E o pentecostalismo mudou isso. Caramba, o dispensacionalismo é maçonaria, pô. Entendeu? Que essa maluca tá mentindo e querendo jogar conversa furada, querendo dizer que ela não faz parte da ordem. Ela que estudou e se formou num colégio ecumênico lá nos Estados Unidos para ser a cantora que ela é, a influenciadora que ela é, pô. Então você tem que entender que isso é uma rede. Isso é tão bem montado e funciona tão bem, mas que passa desapercebido para muita gente que está me ouvindo aí. Você vai ter que estudar, você vai ter que se aprofundar aqui, ó. Eu não estou falando por mim. Eu estou falando por livros que a maçonaria escreveu, caramba. Eles assumem. Eles estão dizendo que isso é deles. A república é deles, a igreja é deles. E acabou. Enquanto eles controlam a igreja, eles impedem o quê? As informações. Você me fez uma pergunta. Por que outros canais não chamam o senhor? Porque está tudo controlado por eles. Você acha que algum maluco vai me chamar? Eu estou te chamando de maluco, viu? Você acha que algum outro maluco igual você vai me chamar para falar? Não vai, Israel. E eu te dou crédito. Te dou crédito. Eles não vão me chamar. Eles vão chamar Augusto Nicodemos, vão chamar qual outro lá da presbiteriana que também vai direto lá? Pompudão, Fernandes de Lopes. Entendeu? Que é tudo a gente do que eu estou falando aqui. Os caras sabem do que eu estou falando aqui. Eles sabem do que eu estou falando aqui. Pode eles me processar. Não é mentira o que você está falando. Manda. Eu tenho um monte de livro em cima dele. Responda a pergunta do Gilson. Gilson pergunta, Zé, pergunta para o pastor sobre o financiamento financeiro da igreja presbiteriana no Brasil. Teve algum financiamento da maçonaria para a presbiteriana? Você sabe dizer? De dizer que o que a presbiteriana hoje, ela... Olha, eu não vou falar hoje porque não tenho provas. Eu vou falar no início,
do protestantismo americano aqui no Brasil, tá? Que teve aquelas 3 ondas que eu falei, que a última onda entre a Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus era financiada pelo Fundo Internacional da família Rockefeller. Sim. A Eles primeira igreja. fizeram. A Eu li família um livro. Rockefeller, outro dia, mesmo o Macedo estava assumindo que recebeu doações da família Rockefeller para introduzir a teologia do trabalho e da prosperidade aqui nesse país, com objetivos de diminuir déficit intelectual e estimular consumo. Olha lá o Templo do Salomão erguido lá com recurso de fora, com libras, milhões. E o Macedo assumiu que recebeu uma quantia. Mas isso é Agora, tudo financiado. o que as pessoas querem saber muitas vezes é o seguinte: se fala muito sobre o poder que tem na maçonaria e até fazem algumas conexões com questões diabólicas, demoníacas. O Não que de perde fato tempo com isso. existe isso? Essa base, não. A base política da maçonaria que eu mencionei aqui, ela é ateísta e comunista. A base maçônica protestante que iniciou a terceira fase pela reforma é uma base maçônica, protestante, anticlerical, mas na sua essência ateísta e comunista. Toda a base da ordem mundial não crê em religião. Eles criaram a religião para ela ser um mecanismo de quebra de anonimato e também autonomias humanas. Eles não têm religião. Não perde-se tempo com maçonaria simbólica. Isso aí é para ficar prendendo fanático. A maçonaria importante é aquela que representa as ações políticas que eu te falei aqui. Olha, Rui Barbosa, o monte que fez a Primeira República lá, que eu mencionei no DVD Maçonaria Evangélica, toda estrutura lá era maçonaria de 23º grau. O próprio É Dom isso que Pedro eles I, precisam né? se O preocupar. próprio Dom Pedro I também era da maçonaria e foi Também, eleito. agora, direita e esquerda, não perde tempo com essa divisão de ideologias e políticas. Todos reverenciam o poder. Todos demonstram ser rivais, mas estão em obediência à ordem. Todos. Está lá o Bolsonaro que foi para a maçonaria e reverenciou. E Lula não é diferente. Bateu continência para a maçonaria francesa. Essa é a realidade. Um mais para a esquerda, outro mais para a direita. Mas todos estão no colo da ONU, todos desenvolvem aquela agenda que eu disse para você, tá? No que diz respeito à política, e aplicam essas cooperações. Agora, não perde-se tempo com a rivalidade. A gente está Isso é um acompanhando cenário agora. cínico. A gente está acompanhando agora, pastor, no Brasil, um momento crítico, político, sobretudo para o Bolsonaro e para o governo dele. Só que, no entanto, a gente vê, por exemplo, figuras do alto escalão do governo Bolsonaro estão passando por um crivo do STF, mas o Mourão, que foi vice-presidente durante 4 anos, nem é citado em qualquer investigação. Você acha que o fato do Mourão fazer parte do alto escalão da maçonaria, influencia nesse... Ele é tão igual quanto o Michel Temer. Michel Temer está citado nos livros aqui. Ninguém toca. Você quer saber uma das repartições mais fortes da maçonaria é a militar. Você viu? Toda a reforma protestante só aconteceu por causa do quê? Da artilharia militar. Os militares são sujeitos à maçonaria. Não é o Supremo, não. O Supremo, tá, é uma das repartições mais próximas desse poder que nós estamos discutindo aqui. O parlamento é o lugar dos falastrões, que eles dizem no protocolo. É para gerar bagunça. Mas quem escreve, quem determina mesmo o que vai acontecer no destino da humanidade, é os caras que têm a toga preta lá. Para a maçonaria. Ali eles não podem contrariar a ordem. Michel Temer está citado, eu tenho um monte de nomes de políticos que estão citados. E detalhe, e a igreja vai lá e dá hora para esses caras ainda abençoar eles. Pô, você tá de brincadeira. Eu fico aqui arrancando cabelo da cabeça, pô. Não, porque Deus me mandou. Deus te mandou. Então Deus vai mandar o anticristo e você vai obedecer também. A lógica é essa, a panorâmica é essa. O resultado final disso tudo que nós estamos discutindo aqui é ele. É escatológico. E as estruturas vão dar a ele essa autoridade política mundial, caramba. Então a gente tem que entender que tudo que eu estou falando aqui eu quero que seja prático, além de legível. Sim. Como sair dessa bolha, pastor? Certificando que a tua formação não tenha influência ou
qualquer poder que não seja Cristo. Se você conseguir garantir e certificar, agora, se está vendo a coisa rolar, está no meio deles, para mim você faz parte da mesma coisa. Se depois disso que eu falei aqui, você continuar a ser presbiteriano, batista, assembleiano, da quadrangular, sei lá como for, da metodista, da isso, daquilo, da Mackenzie, que quem fundou a Mackenzie foi o maçom. Pô, você vai continuar ainda? Isso é um problema seu, um tiro no seu pé. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que eu estou falando aqui eu provo. Agora, é uma ideia estúpida achar que eles criaram esse sistema e largaram ele para deixar a mercê do povo. Ah, pelo amor de Deus. Que nem eu falei para você no início. Fala. O que fazer, pastor? Pelo amor de Deus. Vai para a faculdade, feito pela maçonaria. Vai para o hospital, pela maçonaria. Última live que eu tive com você, eu falei para você, hoje eu pertenço a um ministério que ele não tem associações, sociedades com ninguém. Começa aí. E todos que estão ali dentro, além de serem convertidos, pregam a fé. A didática ali, o conteúdo ali é Cristo. Trabalhe por isso. Então, igreja não é show, igreja não é palanque. Não tem igreja black. Não tem igreja sistematizada, modernizada, não tem igreja com área VIP, não tem igreja com cenário de cinema. Tem aonde a palavra é pregada. Aonde a palavra é pregada, ali tem que estar a comunidade, ali tem que estar aquele que serve a Cristo. Não importa se é um, não importa se é dois, não importa se é três. Agora, quer seguir a tradição? Quer se sujeitar a tradições? Caramba, quer seguir o cristianismo? Então não reclama, pô. Isso é produto. É essa a verdade. Então o que fazer? Começa a assumir essa postura de pregar a palavra do Senhor, de ganhar alma para Jesus e reunir esse povo num lugar onde não exista essas autoridades ali. Entendeu? Não exista. Então quem está me ouvindo aqui precisa tomar essa iniciativa, assumir essa postura e essa posição. Mas se guardar a tradição e continuar dentro dessas congregações, aí, filho, isso é um problema pessoal de quem está me ouvindo aí. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu saí. Igreja Sendo a Tua Fé hoje, para mim, entendeu? É a minha conversão, como pastor e como cristão. De toda besteira que eu ouvi, de tudo que eu aprendi, que eu joguei na lata do lixo e comecei de novo. Você pode assistir meus cultos ali. Eu não cito autobiografia de ninguém, eu não falo de nenhum nome iluminista, de nenhum nome da escolástica, de nenhum nome do renascentismo, eu não me baseio em opinião, conceitos e ideias. Eu prego o evangelho. E a carta ali, de doutrina, de esperança, é o que Jesus pregou. Mas, pastor, então, eu posso certificar. O senhor concorda comigo que essa sua retórica aí, ela joga na lata do lixo séculos de evangelho protestante? Compromete toda a ordem de formação estrutural. Estrutural. Mas se for considerar estrutural. Se for considerar isso, a gente vai viver um atraso muito grande do. Eu estou desafiando você, quem está me ouvindo agora, vai lá no Pacto de Lausanne de 74 e vê as igrejas que estão registradas lá, que participaram dessa agenda, que eles chamam de como é que fala? De base, até mencionei aqui, contra a insurgência. O fim pela ortodoxia, que sai de lá as bases ecumênicas da América Latina. Vai lá. Estão todos lá, Israel. Eu te falei de uma coisa que começou no Egito, e ali em 74 já estava acontecendo. A Assembleia de Deus Cristã no Brasil, depois de 55 para frente, ela foi diferente do que ela é hoje? Não, caramba. O pentecostalismo de Los Angeles e do que veio aqui para o Brasil, foi diferente? Não foi diferente, pô. Não foi, então é isso que você tem que entender. Eu estou comprometendo porque é uma rede. E que traz o mesmo perfil teológico, com os mesmos elementos teológicos e doutrinários. Que traz humanismo, que traz o materialismo, que traz política, que traz cultura. É isso que nós estamos tratando aqui. Então, eu não estou, como eu falei, não estou desmoralizando e desrespeitando quem está me ouvindo na sua religião. Cada um faz a sua vida o que quiser. Eu estou comprometendo a rede. A rede
estou comprometendo esse governo eclesiástico que surge dessas tradições. Todas, igrejas, sociedades bíblicas, editoras bíblicas, faculdades, todas. Eu tenho uma lista aqui que não deu tempo para te falar. De escolas, de formação de lideranças e discipulado, caramba, que a ONU até agora está usando isso em seu favor. Então, desculpa, se eu estou ofendendo alguém aí do outro lado, eu não tenho outro caminho. Eu pesquisei, me aprofundei para querer agora afrouxar a verdade que eu sei? Não. Me pergunta se eu sou batista, me pergunta se eu, que meu pai e minha mãe era de origem presbiteriana, ok? Pergunta se eu sou presbiteriano. Sou, caramba, eu sou de Cristo. Os quintos dos infernos, todo mundo que seja. Eu não estou pouco me listando com aquilo que vão falar lá. Eu me libertei, ó. É minha luz, é Jesus, é Cristo, tem que seguir. Os apóstolos uma vez perguntaram a Jesus quais seriam os sinais da volta dele. E ele disse uma série de sinais, e um dos últimos foi quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Então, está sendo pregado no evangelho do reino? Não. Então, não. O que está sendo pregado é aquilo que eu falei para você. É o manual. Foi criada uma didática. É que eu não tive tempo para abordar isso com você. Por isso que eu falei para você que é importante. Acho que você vai ter que me dar outra live. Tá? Claro. Mas eu posso falar para você aqui, ó. Qual que era a fase? Qual que era a didática protestante? Além da quebra da autoridade papal, a valorização da razão e da leitura pessoal. A fragmentação religiosa em nome da tolerância e da pluralidade religiosa. Surgimento de ordens e associações autônomas, tá? E dizem em relação à Igreja Católica. O manifesto pela criação e manutenção de templos, universidades, sociedades bíblicas e escolas. Aí vem mais. Didática maçônica, que eles chamam de evangelho. Liberdade de consciência com aspectos teológicos do pensamento reformador maçônico pela leitura reverente. Racionalidade e progresso intelectual. Moralidade ativa. Ética do trabalho, ordem social e educação social. Universalismo ético. A ideia de uma moral comum para todos os homens. Que é o que está unindo agora política e religião. Todo mundo em torno dos valores, dos princípios da justiça, católicos e evangélicos se unindo pela dinastia. A anistia. É isso. Eles estão usando para poder jogar o povo na rua o que eu acabei de falar para você aqui. Tanto que um livro maçônico aqui falou. Qual era o esquema da maçonaria com esse evangelho maçônico? Hã? Tornar a fraternidade, a caridade, a liberdade, a igualdade, a busca pela verdade, valores introduzidos dentro da sociedade como evangelho calvinista, para gerar harmonia entre cristãos e maçons, e gerar compatibilidade de valores e convivência histórica entre as instituições e os religiosos, pô. Então, essa é a realidade. Está sendo pregado o evangelho do reino, pastor? Não está sendo pregado porque está lá o humanismo, está lá a política, está lá o materialismo. O que eu vou pensar de um cara que para numa mesa com um vibrador e um monte de artefato de orgia sexual para dizer que vai dar um seminário para colaborar com a sexualidade do povo cristão? Você está de brincadeira comigo, pô? Como um monte de coisa que a gente pode falar aí, como exemplo de aplicações de agenda educacional que nós estamos tratando aqui. Certo ou não? Você não concorda? Seminário para jejum. Seminário para jejum. Então, você tem que entender isso. Os caras estão introduzindo a religiosidade. Me explica uma coisa. E como é que fica, então, pastor, dentro de tudo isso que o senhor falou sobre a forma como a maçonaria tem regido, mais do que isso, né? Como a maçonaria é a igreja. E como é que fica a atuação do Espírito Santo em relação a isso? Não teve, olha, se Jesus ele falou, se o plano não tiver organizado como ele pediu, caminho, porta, não estiver organizado de maneira legítima, ninguém se salva. Alargou o caminho, alargou a porta, permitiu a interferência filosófica, teosófica, ninguém se salva. Vai todo mundo entrar. Facilitou, mas ninguém se salva. Então, se você me perguntar se a ordem e o plano dessas igrejas, doutrinário, tiver comprometido pela filosofia,
Desceu o Espírito Santo? Não desceu. O que desceu ali é uma entidade. Como foi uma entidade lá no pentecostalismo de Los Angeles, que tem ligações fortíssimas com a Maria. E com a gente. O avivamento da Rua Viva? Sim. Quem invoca aquilo ali está comprometido. Aquilo foi organizado por eles, gerou sensacionalismo na América Latina, que eu te falei, da terceira onda, da reforma aqui. É o mesmo esquema, é o mesmo padrão, é a mesma atuação. Então, assim, é espiritualismo, não é batismo. Sim. É o que eu falei para você, é espiritualismo, não é batismo. Ok? Batismo com o Espírito Santo na doutrina, na primeira igreja, é quando Jesus dá à igreja a capacidade dela ser a continuidade dele, ministerial, moral, espiritual e intelectual. Então não é o batismo com o Espírito Santo, não é essa maluquice que você vê acontecer aí nesses congressos pentecostais. Aquilo ali é maluquice, esses caras não têm conteúdo, não têm biblicidade. O que eles têm? Avivamento. Essa palavra avivamento é inteiramente maçônica. É inteiramente, mas aquilo que aconteceu nos Estados Unidos lá é maçônico. Não é uma promessa bíblica feita pelo profeta Osés, o profeta Osés fala sobre o avivamento. O avivamento se cumpriu em Atos 1. Ele não se repete. O Espírito Santo não desce, sobe, desce lá já. Houve a dispensação. Na primeira igreja nós somos a continuidade daquela igreja. Então quem estiver no plano recebe a graça para seguir os passos de Jesus. A ideia é essa. Então não tem um poder que vai descer. Não tem uma rua, não tem endereço para o poder descer. Que criaram isso lá no Pentecoste, no pentecostalismo. Que só essa de poder descer numa rua, no endereço, fixo, etc, etc. Não. É esquema, é para institucionalizar mais ainda e emoldurar as pessoas mais dentro dos templos. Tendo em vista que os templos são maçônicos. E é gerenciado por pessoas deles. Entendeu? Agora, é que eu disse, eu não estou querendo comprometer a religiosidade dessas pessoas. Eu estou expondo e desmontando aqui um esquema que eles montaram com a nova igreja e com a república para controlar o ensino religioso pelas igrejas. É confisco. E gerar um novo evangelho. Com princípios maçônicos que muita gente do outro lado aí não está nem percebendo. E, inclusive, isso. Quantos que não estão me ouvindo que consideram procriação, trabalho, família, matrimônio um sinal de graça de Deus? Aonde isso está no Evangelho? Aonde isso está no Evangelho? Que dinheiro é confirmação de prosperidade? Da parte de Cristo. Quem inventou isso? É isso que vocês precisam compreender. Então, eu falei, é o Evangelho que você pegar no púlpito da igreja? Não. É o vibrador, os utensílios sadomasoquistas, entendeu? O outro que está no seminário de como jejuar, o outro que está dando seminário de como ficar rico, o outro que está dando seminário de como dançar. Entendeu? Agora tem até o clube dos motoqueiros, tem os legendários, certo? Cada hora um estilo, cada hora uma modalidade para gerar riqueza, para gerar dinheiro, para gerar patrimônio e aplicar a agenda cultural e interreligiosa. É isso. Você já viu um evangelho que ensina os outros a ser macho? Jesus pregou um evangelho para dizer para o homem que ele tem que ser homem? Jesus pregou um evangelho para determinar que o homem seja crente. Ser homem é dever. Ser cristão é chamado. Agora não, vamos montar um seminário aí com 81 mil reais para entrar, que nós vamos ensinar todo mundo a ser macho. Quem está na frente, Pablo Marçal, que outro dia estava perdido na montanha. Quem está na frente, o pai do Neymar, que outro dia estava escolhendo foto dos filhos, vídeo do filho com um monte de orgia. Quem mais estava na frente aí? Um monte de cara que quer ganhar dinheiro e um monte de picareta. Tem gente que vai? Lógico que vai. Vende, pô. Tá todo mundo interessado em se espiritualizar, se conectar, se sentir bem, se sentir bom. É isso, Israel. A sociedade está doente, ela está convulsionada. Nós estamos debaixo de uma convulsão social extrema. Agora, você entrou no ponto. Pastor, qual a solução que o senhor dá para nós? Sair da bolha. Você vai se formar teólogo depois que eu falei isso aqui? Olha lá, minha formatura a minha formatura da metodista, meu diploma da metodista está atrás de mim aqui. Eu passei por lá.
conheci lá. E aí, eu fui lá para conhecer eles. Vai rasgar o diploma? Fui lá, conheci, ouvi, tenho tudo materializado, tudo documentado, tudo arquivado. Como que eles formam pastores lá. Tá tudo aqui, ó, tá tudo guardado os livros, hein? E processo. Eles não formam pastores, eles formam gestores, empreendedores. Por falar em metodista, assim que terminar essa live, eu vou fazer uma live sobre o metodista, que está em reforma, não, tá, que pediu falência, né? Porque deve mais de R$1 bilhão. Como é que pode, pastor, uma igreja ter uma dívida de R$1 bilhão? Bom, você vê como é que é. Pede para John Wesley ressuscitar e quem sabe ele não tem a fórmula. Explicar para a gente, né? Vai pedir para os anabatistas. Os anabatistas, por favor, venham aí, nos ajudem aí, que também é tudo maçom. Aí, dá uma forcinha que nós estamos com essa dívida aqui. Quem sabe o Malafaia também não deu um seminário de orientações. O Malafaia já tem as dívidas dele para poder gerenciar. Tá, mas não, a metodista está metida com movimentos ecumênicos, a metodista está metida com o Vaticano, com a CMI e com a ONU. Pede Paulo no dinheiro, pô. Quem vai entrar aí para falar sobre, pela metodista, pede pro FMI, vai lá pedir arrego, eles têm dinheiro, arranca dinheiro de lá, paga essa dívida. Para que ficar na mão? Eles não tinham até terrorismo. Aproveita lá, pô. Pastor Daniel, pega uma grana lá, pega uma maleta lá. Eu preciso voltar aqui, eu não fiquei 100% convencido de que a maçonaria está envolvida com o protestantismo e a gente marca uma nova live. Você ficou convencido ou não convencido? Travou. Ainda. Eu vejo, ok. Eu vi algumas lacunas. Você estava com um livro aí? Pega mais esse. É isso. Pega mais esse. Tá? Outro aqui que eu conheci, para você encerrar, eu sei que você vai encerrar. Outro que eu também usei para gravar o DVD, Maçonaria Evangélica, de Manuel Rodrigues Ferreira, A Maçonaria na Independência Brasileira. Dois editais, tem mais ainda. Pega, filho. Vai ler. Você vai entender e compreender a coisa. Não adianta fugir. É que nem você falou, caramba, pastor, mas nós estamos tudo comprometidos e estamos. Agora só chega-se à conclusão. Vou sair. É isso. Não tem comprometimento com ninguém. Quem não viu as referências, a assessoria do pastor estava colocando aqui nos comentários, e algumas... Está colocando tudo. É só voltar a live para vocês verem as referências e depois comprar na Amazon. Não tem na Amazon esses livros, né? Também tem. Também tem. Até aquela citação de Gustavo Barroso que eu falei você, que muita coisa que esse cara descobriu é importante. Ele falou um monte de asneira também, mas tem algumas coisas importantes que falou lá. Esses livros a maçonaria sumiu com eles. Mas eu tive esses livros xerocados por um cara que saiu da maçonaria e me deu, que até um dia entrou na live aí e falou, verdade, ele me passou todos esses fascículos mesmo. Ele falou que está sendo perseguido pela maçonaria. Então, assim, coisa que ela não quer que ninguém saiba. Entendi. Tá? Agora, para vocês ouvirem o Silas Malafaia dizendo: o protestantismo é o autor, né, da criação de uma nova civilização, de valores, de princípios, querendo dizer a importância dos evangélicos na política, a importância dos evangélicos na história humana. Ele está ativando a terceira fase, está dando a responsabilidade para todo mundo achar que o protestantismo americano aqui para nós foi uma coisa boa. Não foi. É esquema institucional e didático. Muito bem. Pode encerrar, meu filho. Sérgio Ferreira colocou aqui, ó. Parabéns pela live, muita informação importante e que incomodou a muitos. Tem que ter live 2, é por isso que eu estou falando. Tem que ter live 2 para complementar. Daí você vai ter que me dar mais tempo para mim poder aprofundar, porque é mais complexo. Para mim entrar numa coisa que você até ficou interessado. Eles chamaram de evangelho, mas não é evangelho, eu vou dizer por que não é. Porque existe um humanismo ali, existe ali uma moldura de educação social e cultural, por valores, que eles encobertam para vender como evangelho. O bom ali não é crente, entendeu? O bom cidadão ali não é crente. Ele é só um agente. Entendi. Pastor, então, assim, mas me chama que eu estou à disposição. Tá bom, para a gente finalizar, deixa suas redes sociais, como as pessoas me encontram. Boa, eu trato, você sabe disso, eu sou defensor.
Eu trato desse tema ali no Verdade em 10 Minutos pelo YouTube. Eu tenho um canal lá que a gente vive passando ali informações atualizadas pelo que a ONU está vivendo. A ONU está atuando hoje com esse braço eclesiástico, tá? Do que diz a agenda de 2030, 2050. A todo momento eu estou. Inclusive, acho que o último vídeo eu falei da questão do Brasil. Sim, fala um Porque pouco, me né? pediram. Porque me pediram. Entendi. Mas já falei da reforma, já falei do protestantismo, já falei de muita coisa que eu te passei. Tem muito vídeo lá. Então, quem quiser, vai lá. E um outro também trabalho que eu tive, que eu fiz recentemente, é o DVD Era Digital, que fala muito sobre essa fase da era tecnocrática, da era digital que a ONU está cumprindo pela agenda, que inclusive leva aquela base, lembra? Do humanismo essencial, que tiraria as características divinas de Cristo para estabelecer um mandamento moral padrão de obediência mundial. Então, ali no DVD eu trabalho muito a sério essa questão da panorâmica, de como essas revoluções foram importantes para escravizar a humanidade, inclusive esses processos industriais, de primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, etc., etc., que foi a eliminação do homem do campo, a eliminação das economias livres, vieram as moedas, agora a moeda digital. Então, tudo isso é um processo de educação mundial que até chegar à escravização. E um outro DVD, que eu também gravei, Maçonaria Evangélica, que fala muita coisa também sobre o que a gente tratou aqui. Então, tá tudo gratuito, qualquer um pode acessar, pelo horadaverdade.com e também pelo Verdade em 10 Minutos lá no YouTube. Maravilha. Um abraço, pastor. Foi um Tá prazer, bom? mais uma vez. Campeão, você está no meu coração, um abraço, Deus abençoe, e quando quiser a gente está à disposição. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham também, obrigado pela oportunidade. Agradecer meus irmãos aqui que eles estão comigo e sempre do meu lado me ajudando aqui, tá bom? Um abraço para sua assessoria aí. Tchau, Um tchau. abraço, boa noite para todos vocês, um abraço para o senhor. Gente, começamos com o pastor Daniel Batista. Que live top, né, cara? Muito esclarecedora. Eu sei que muita gente bugou aí com algumas informações, por isso que eu falei. Não é que eu não me convenceu, claro que me convenceram, né? Mas a gente precisa ter uma parte 2. Então a gente vai trazer de novo e marcar uma nova agenda com o pastor Daniel dentro do seu tempo, né? Para a gente conseguir trazê-lo de volta aqui. Pessoal comentando aqui, ó, parabéns pela live. A maçonaria tá na mente, volta pastor, faz a parte 2, faz a parte 2, 3, 4, obrigado. Então o pessoal gostou bastante, sempre gosta muito, né? Quando a gente traz o pastor Daniel Batista aqui, o pessoal sempre na parte 2. Até a Bispa Nadia apareceu, acho que veio do inferno, né? Ela costuma visitar o inferno, veio, disse muito grata. Então ela também assistiu aqui a live, parte 2. Gente, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela paciência. E daqui a pouquinho a gente começa a nossa live número 2, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho com o advogado Dr. Jefferson Brandão sobre a metodista que está em recuperação fiscal. Disse que não está, não está. Então a gente vai conversar com o Dr. Jefferson Brandão, que vai explicar de onde surgiu essa dívida de mais de R$1,5 bilhão da metodista. É estranho, né? Imaginar que uma igreja adquire uma dívida tão grande. Vamos entender de onde que saiu tudo isso. Tá bom, gente? Um abraço e obrigado mais uma vez ao pastor Daniel e toda a sua equipe. Tchau, tchau.